vamos lá agora para a aula de gestão do contexto, que é onde a gente vai de fato aprender como pilotar melhor os LLMs. Lembrando que, recapitulando da última aula, a janela de inferência ou janela de contexto é a mesma coisa, é basicamente a soma do prompt de sistema, todas as mensagens que o usuário escreveu e todas as mensagens que a IA escreveu. E o nosso papel nessa aula vai ser nada mais, nada menos do que te ensinar como construir os melhores prompts. E o melhor prompt é aquele que expressa de forma clara, estruturada e específica a direção que o usuário deseja tomar. Então, em suma, é isso. A gente vai dividir isso em 4 tópicos. Primeiro, falando de gestão da janela, né? Depois, falando como extrair de fato o melhor do LLM, prompts específicos para análise de dados e falar um pouco de outras ferramentas que vão te ajudar também a organizar esse contexto, a gerir esse contexto, porque a gente não precisa fazer isso tudo sozinho, né? Então vamos lá. O aspecto mais simples de todos e que costuma ajudar muito 80% das pessoas que começaram a usar o ChatGPT há pouco tempo é não perder o controle sobre esses dois aspectos. O tamanho da janela, o tamanho do chat, ou seja, o que eu estou chamando de janela? Cada vez que eu abro uma conversa nova com o ChatGPT. O tamanho dela, não deixe esse chat se tornar grande demais, porque como a gente explicou na aula anterior, cada previsão de próxima palavra é feita por uma palavra anterior, então se esse contexto fica grande demais, a qualidade das próximas palavras que estão sendo previstas pelo modelo vai caindo à medida que o contexto vai aumentando. Você está fazendo uma previsão em cima de outra previsão, né? E assunto, mude de chat sempre que mudar de assunto. Então não deixe dois assuntos dentro de uma mesma conversa. Veja que isso é induzido pelo próprio chat GPT. Ele coloca os assuntos para a gente aqui, de cada chat que a gente fez, para ajudar a gente a se organizar dentro da ferramenta. Com relação ao tamanho, Sérgio, como que eu sei qual é o tamanho ideal? Tem uma forma simples de saber qual é o tamanho ideal, é um tamanho de janela que você se lembra o que está dentro dessa janela. Se você já esqueceu ou você não consegue descrever com exatidão o que está dentro de um chat seu com o chat GPT, está na hora de copiar o que é mais importante e seguir para um novo chat, certo? Mas isso são dicas preliminares que vão resolver com com essas duas dicas aí, 80% dos problemas para as pesquisas simples que a gente faz dentro do chat GPT. Seguir esses dois princípios vão te ajudar muito. Mas se você de fato quer extrair o melhor do LLM e enfrentar grandes desafios com a ajuda de IA, o ideal é que você prepare prompts em arquivos de notas no formato Markdown e que sejam prompts que tenham hierarquia clara, que estejam bem organizados. Por que usar Markdown? Vamos lá, Markdown, como a gente explicou na aula anterior, é a linguagem nativa dos LLMs. Ela é compreendida por todos os modelos. Por que isso? Porque normalmente, na fase em que a gente está simplificando a internet para que o modelo consiga absorvê-la e aprender a partir dela, na fase de pré-treino ou treino, a linguagem na qual a gente simplifica todo o código que está na internet, que define as páginas que a gente visita, é a linguagem de Markdown. E para definir as tabelas é usada a linguagem JSON, que a gente vai já falar um pouco mais sobre ela. Certo? Outra coisa é que copiar e colar do modelo se torna extremamente fluido. Vocês vão perceber que o ChatGPT ele escreve em Markdown. Se vocês entrarem, isso aqui é o browser do Chrome, tá? Se vocês perceberem, na hora que eu copiar uma resposta que o ChatGPT me deu, se eu colar ela dentro de uma nota nova no Obsidian, que é o nosso editor de Markdown preferido, tudo que ele escreveu já vai sair formatadinho e perfeito aqui, porque ele simplesmente está escrevendo nessa linguagem. Então, fica muito fluido construir os prompts, se comunicar com o modelo e complementar os próprios prompts, já que o ChatGPT escreve vem formatado dessa linguagem, né? Ele é bem mais rápido do que usar o Word, porque a formatação é feita sem o uso do mouse. Então, eu consigo, por exemplo, criar um título apenas escrevendo um jogo da velha. Aqui tem um guia de atalhos de Markdown
que vocês podem, quando vocês clicam sobre a palavra, vocês vão ver como é que ele está formatando o texto daquela forma. Então, por exemplo, uma lista com bullets é simplesmente um traço e um espaço. Se eu digitar um traço e um espaço, eu vou criar um bullet. Um checkbox é traço, espaço, uma chave, um X se ele tiver preenchido, ou um espaço vazio se ele não tiver preenchido. Se eu quiser, por exemplo, destacar um texto, passar um marca-texto em cima, eu dou um igual, igual. Se eu quiser taxar um texto, eu uso um duplo til. Então, depois que você se acostuma, escrever em Markdown se torna muito mais rápido do que escrever em Word, né? A formatação é feita sem usar o mouse. E o Word não vai ser compreendido de forma nativa por um LLM, né? A gente recomenda o Obsidian, aqui tem um link de como configurar o seu, vocês podem dar uma olhada mais a fundo. Mas por que escrever prompts em arquivos separados da interface do ChatGPT? Por que a gente simplesmente não pega e escreve em Markdown aqui? Então eu tenho aqui um título: preciso de ajuda com a compra de uma moto. Por que eu simplesmente não vou escrevendo minha moto atual está com problemas? Por que eu simplesmente não vou escrevendo em Markdown dentro da interface do ChatGPT? Porque eu não vou conseguir reutilizar. Então, se eu tenho meus prompts salvos numa ferramenta externa ao ChatGPT, eu consigo reaproveitar eles. E por que isso é bom? Pense, por exemplo, num prompt padrão com definição dos principais termos de um setor. Então, se você está no setor de uma empresa, no setor comercial, de uma empresa que tem lojas próprias, o termo loja ele tem um significado totalmente diferente de um consumidor comum que está usando o ChatGPT para ajudar ele a comprar determinada coisa. Quando você está se referindo à loja naquele contexto, você está falando das suas lojas. E se você tem um prompt padrão com as principais definições e termos do seu setor, você não precisa redefinir isso toda vez que você está conversando com o ChatGPT. Não é isso? Além disso, editar os prompts separados da interface do modelo garante que a gente pode obter respostas diferentes de modelos para um contexto idêntico. Ou seja, eu posso perguntar a mesma coisa, garantindo que eu passei exatamente o mesmo contexto para modelos diferentes. Isso possibilita uma série de coisas, como, por exemplo, acesso a mais pontos de vista. Vamos lembrar que esse processo de treino e pós-treino, ele difere bastante para diferentes provedores. E ele difere até para os mesmos provedores. O treino e o pós-treino que o GPT-4o passou é diferente do pós-treino que o O3, por exemplo, passou. O treino é igual, mas o pós-treino é totalmente diferente. Nesse caso, se eu comparo com outro provedor, se eu vou, por exemplo, para o Grok, tanto o treino como o pós-treino são totalmente diferentes do modelo pensante do Grok, comparando com, por exemplo, o modelo pensante da OpenAI, como o O3, por exemplo. Né? Então, vou ter acesso a pontos de vista diferentes, olhar para o mesmo problema de formas diferentes. Isso também possibilita validações. Muitas vezes, a gente, como modelos de linguagem não são ferramentas de input output exato, ou seja, se a mesma informação entrar não é a mesma informação que vai sair, a gente consegue usar um modelo para corrigir o outro. Então, se eu coloquei o mesmo prompt e obtive a mesma resposta em dois modelos diferentes, a chance dessa resposta estar certa é muito maior do que se ocorrer o contrário. Se eu perguntar algo para o Grok, ele me responder algo totalmente diferente do que o ChatGPT me respondeu. Então, isso costuma ser um sinal bom de alerta. E é muito comum a gente rodar essas validações, sim. Tá? Além disso, esses markdowns que são feitos aqui no Obsidian, vocês estão olhando para um, tá? Isso aqui é um markdown. Eles vão sendo atualizados à medida que nossa compreensão do problema melhora. Para problemas complexos de programação, é comum existir meses entre a ideia que inicia o Markdown e o prompt final. Então, qual é o grande ponto aqui? Sair só desse approach de gestão da janela para escrever prompts em Markdown vai te possibilitar resolver problemas muito mais complexos e ter muito mais controle sobre essa janela de inferência. E chegando até, como falei, em casos extremos onde você fica melhorando esse arquivo de notas por meses, à medida que você vai entendendo melhor esse problema.
para só depois ter a resposta com o ChatGPT e vai usando o próprio ChatGPT para melhorar esse arquivo Markdown. Aí tem uma dica boa, sempre que vocês forem expor tabelas, o ideal é utilizar ou a tabela Markdown, que é a tabela nativa, que quando vocês tiverem, por exemplo, um Google Sheets e vocês copiarem e colarem direto no Obsidian, é essa tabela que vai aparecer. Às vezes ele só erra o header aqui, mas é só a gente tirar, pronto. Ou isso é bom para tabelas de até 20 linhas. Acima disso, a gente já vai gastar muito token, muito caractere do modelo. Não faz tanto sentido. E a gente vai usar o formato padrão que o modelo compreende dados, que compreende tabela, que é o JSON. A maior parte das tabelas, se você vem para uma página da Wikipédia, por exemplo, que contém uma tabela, aqui não tem tabela, mas se você vem para uma página da Wikipédia que contém uma tabela, essa tabela normalmente vai ser convertida para JSON na hora que esse modelo é treinado. Então, o JSON também é um formato nativo dos LLMs. E para converter um Excel comum em JSON, a gente usa esse site aqui chamado Mr. Data Converter. E é super simples. É só copiar o dado que você tem em planilha e colar aqui em cima, tá? E aí você vem aqui, dá um Ctrl C e cola esse JSON no seu Markdown. Lembrando que para linguagens de programação, o Obsidian tem essa notação, e é padrão de Markdown, de usar 3 frases sempre que você começa a definir qualquer coisa em uma linguagem. Vocês vão ver que ele até vai pintar automaticamente para vocês entenderem um pouco melhor como é a estrutura desse JSON. Então, é uma estrutura de dicionário, onde cada coluna vai ser resumida numa chave e cada valor vai ficar como valor dessa chave. Então, eles vão se repetindo aqui. Eles são separados por esse colchete, certo? E a cada colchete tem uma linha nova, certo? Isso não precisa aprofundar, não, porque é meio que a maneira como o LLM compreende essa informação. A gente não precisa interpretar o JSON, não é necessário. E aí, eu vou dar um exemplo aqui agora de um uso de um prompt como esse, que usou tudo isso que a gente falou. Já vou até pegar aqui dei um Ctrl X aqui para retirar e vou colar aqui de novo. Então, pegando um prompt como esse, tem um estilo que eu gosto bastante de usar, que é o seguinte: descrever todo o contexto e tudo que é necessário, tudo de input que é necessário, depois, certo? Para escrever o objetivo que a gente quer com aquilo em cima. Isso possibilita que a gente tenha vários objetivos diferentes com o mesmo contexto. Então, vamos para esse caso aqui, que é o caso das próprias inscrições no curso de inteligência artificial. Contexto. Recentemente, eu fiz aqui um título, publiquei um formulário de inscrição para um curso de inteligência artificial entre pessoas de diversos setores de uma empresa e obtivemos 126 inscritos. As perguntas eram: qual o seu setor? O que tem de mais curiosidade, vontade de aprender sobre inteligência artificial? Das tarefas que executa, quais você acredita serem as mais importantes? Quais tarefas estão tomando seu tempo e te impedindo de fazer aquilo que considera mais importante? E aí, dentro desse título de contexto, eu coloquei aqui um subtítulo, explicando um pouco melhor sobre a empresa, que é uma empresa com 30 anos de fundação, fabrica e vende moda feminina em todo o norte e nordeste brasileiro, possui 22 lojas físicas, mais de 95% da venda para revendedoras, sacoleiras. E coloquei já o significado de alguns termos que os inscritos usaram para que fique mais claro para o modelo o que eles são. Então, por exemplo, quando os inscritos se referem ao sistema, eles estão se referindo ao ERP da empresa de modo que eles trabalham, né? Quando eles falam CREDEV, eles estão falando do saldo devedor-credor das revendedoras dentro desse sistema. E aí aqui eu coloco mais um título e a resposta dos inscritos em JSON.
Então, tem aqui toda a resposta de todos os 126 inscritos no curso. Como é uma tabela maior que 20 linhas, o ideal é colocar em JSON e não em Markdown, vai simplificar a compreensão do modelo. E aqui está o uso desse prompt, só que colocando aqui um objetivo geral. No começo, eu não tinha lido nenhuma resposta ainda, então eu coloquei algo bem aberto. Preciso que me ajude a achar padrões nas respostas abaixo. Ainda não li nenhuma delas. Então, com esse mesmo contexto que eu posso usar para coisas extremamente específicas, eu comecei com um objetivo aberto para ter um pouco mais de noção do que as pessoas tinham escrito. E ele retorna explicando, ó, aqui estão os principais padrões que emergem dos 126 inscritos, tanto de forma agregada quanto segmentada por setor, e aí eles explicam que a curiosidade está muito dentro da parte de automação e produtividade, tem muitos querendo automatizar tarefas do seu dia a dia, ganhar tempo usando IA, enfim. Basicamente, ele começou a delinear a necessidade dos inscritos em 3 fatores: automação e produtividade, geração e análise de dados e criação de conteúdo. E aí, a gente foi evoluindo e fazendo análises numéricas em cima disso, certo? Então, aqui eu obtive um primeiro overview, e aí depois fiz um segundo prompt usando o mesmo contexto, mas já dando uma diretriz muito mais fechada para o modelo. Então, isso aqui foi feito com deixa eu ver se a gente consegue ver. A gente não consegue ver qual foi o modelo que foi usado. Vamos clicar de novo aqui. O4 Mini High. Pronto. Foi o que a gente pediu para ele aqui. Precisa entender se faz sentido ofertar um determinado tipo de conteúdo para cada um dos respondentes abaixo. Estamos pensando em dividir o curso em 3 conteúdos diferentes. Então, a partir da análise que ele me fez aqui, eu dividi em 3 conteúdos diferentes: automação de tarefas repetitivas, análise de dados e ajuda com tarefas criativas, fotos, vídeos e apresentação. Cria um CSV, então já vou pedir para ele exportar no CSV para ficar fácil de colar no Excel, com as seguintes 4 colunas na mesma ordem das respostas abaixo. ID, por respondente, replicando os dados abaixo. Então, para que eu não deixe o modelo se perder e eu continue mantendo a mesma estrutura dos dados na mesma ordem, para que eu consiga só copiar e colar, eu já peço o ID no começo. 2, ofertar módulo de automação de tarefas com IA, 0 para não ofertar, 1 para ofertar. 3, ofertar módulo de análise de dados com IA, 0 para não ofertar, 1 para ofertar. 4, ofertar módulo criatividade com IA, 0 para não ofertar, 1 para ofertar. E aí repito o mesmo contexto abaixo, exatamente igual. E aí o ChatGPT me cospe esse CSV, a gente fez o mesmo exercício validando no DeepSeek R1, certo? Também cuspiu o CSV, e a gente só colou aqui do lado do formulário. Vejam que eles deram respostas diferentes. O ChatGPT achou que a gente deveria ofertar, aliás, o DeepSeek R1 achou que a gente deveria ofertar um módulo de automação de tarefas para 42 pessoas. Já o ChatGPT só 17. Então, na prática, quando isso acontece, a gente revisita o prompt, porque se as respostas por 2 modelos tão inteligentes, a gente usou o O4 Mini High e o DeepSeek R1, foram tão divergentes, provavelmente tem problemas ou com os dados ou com o próprio prompt. Mas como isso é só uma demonstração, a gente segue aqui, certo? Então, tá aí um exemplo de como usar esses princípios. Aí, vamos lá. Quando a gente vai para análise de dados, ou seja, quando a gente quer que o GPT abra de fato as planilhas, ou seja, a gente não está expondo os dados em formato de texto, mas a gente está, como é que eu posso dizer, colocando os arquivos de informação de fato, ou seja, um arquivo Excel de fato, um arquivo CSV de fato, e a gente quer a ajuda dele para analisar, tem algumas boas práticas que a gente deve tomar, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso a partir do momento que eu sair de uma estrutura onde eu vou expor todos os dados num formato de texto e vou para uma estrutura onde eu, de fato, vou subir uma planilha, então eu vou pegar aqui a planilha de Excel que está com todas aquelas informações e vou jogar
para o ChatGPT. Vou jogar para o ChatGPT analisar. A partir do momento que eu faço isso, tem outras boas práticas que a gente deve ter em mente. A gente vai passar elas aqui agora. Primeira coisa, descreva bem os dados, tá? Tem um conceito chamado ID único, que ele é super importante toda vez que a gente está usando o IA para analisar tabelas. O ID único é basicamente o menor grupo de colunas em que não existem linhas duplicadas dentro daquela tabela que você está passando. Pode ser apenas uma coluna. Por exemplo, nessa tabela de inscritos, o ID único é o próprio ID inscrito, certo? E como é que a gente sabe qual é o ID único de uma tabela? Uma das formas mais fáceis é simplesmente tentando remover duplicados nessa tabela por aquela coluna que você acredita ser um ID único. Então, por exemplo, se eu tentar remover duplicados da coluna setor aqui, que se repete várias vezes, vocês vão perceber, ó, remover duplicados da coluna B, vocês vão perceber que eu vou conseguir remover uma quantidade enorme de duplicados. Mas eu não consigo fazer isso na coluna ID inscritos. Nenhum duplicado foi encontrado. Então é sempre bom fazer esse check de segurança antes de enviar qualquer planilha para o ChatGPT, garantir que você está informando o ID único correto. O ideal é que você forneça um dicionário de dados, defina o que existe em cada coluna, e é uma boa prática manter um dicionário de dados compartilhado por todos do setor e reutilizá-lo, para garantir que você não vai ter um retrabalho definindo a mesma coluna novamente, e normalmente as mesmas colunas exportadas de um mesmo sistema costumam ter o mesmo nome e o mesmo significado. Basicamente isso. É importante expor exemplos em tabelas Markdown ou JSON, exatamente da forma como a gente fez no exemplo anterior. Se você vai usar o ChatGPT para te ajudar a construir um Excel de análise, é interessante que você formate os ranges do Excel como tabela para obter a melhor ajuda nas fórmulas. Deixa tudo mais claro. Então, pegando um exemplo aqui, por exemplo, essa fórmula soma, essas tabelas elas contêm os mesmos dados. Tanto essa aba inscritos classificados, como essa aba inscrições sanitizadas. A diferença é que no inscrições sanitizadas, a gente tem aqui uma tabela que aceita referências por nome de coluna. Versus aqui que a gente tem um range comum que não aceita referência por nome, sim referência alfanumérica. Ou seja, na prática, se a gente tentar somar os valores de um determinado range, a gente precisa falar qual é o nome da aba que esse range está e a referência alfanumérica de onde as células estão. Numa operação de soma simples aqui, não tem problema. Mas quando a planilha começa a ficar grande, começa a ficar difícil de entender e de explicar para o modelo a estrutura da planilha. Olha como fica muito mais simples em tabela. Essa tabela se chama respostas formulário. É essa tabela que está bem aqui, que está aqui roxinha. Respostas formulário. E somar todos os IDs dos inscritos apenas necessita do nome da tabela e do nome da coluna, certo? Então é bem mais fácil de se comunicar com o ChatGPT quando a gente coloca todos os nossos ranges em formato de tabela. Isso funciona tanto no Google Sheets como no Excel. E aí a gente recomenda também que vocês usem as ferramentas de análise de dados que estão nativas nos modelos. O ChatGPT possui um sandbox de Python, ou seja, ele tem um mini computador que executa Python para você dentro dos próprios modelos. E ele é muito, muito bom para fazer uma série de análises, como, por exemplo, construir gráficos. Vamos dar um exemplo de um prompt feito para isso. Então, da mesma forma, a gente mantém um contexto padrão, certo? Para poder pedir várias coisas diferentes para o modelo. Então, nesse caso aqui,
É um contexto que foi usado para montar gráficos, então ao invés da gente passar os arquivos como texto, que é o que a gente fez aqui, que a gente está passando em JSON direto, copiando e colando o texto, aqui a gente passa o arquivo de Excel, certo? Então, o contexto é exatamente igual ao do anterior. Recentemente publiquei um formulário de inscrição para um curso de inteligência artificial entre pessoas de diversos setores de uma empresa, temos 126 inscritos, exatamente igual. A gente muda aqui, a gente vai colocar os dados utilizados, aí a gente coloca o nome da planilha que a gente está subindo lá, né? Qual é o formato? Então, é muito bom e é recomendado usar uma tabela por aba, sempre localizado na parte esquerda superior. Então, veja que as tabelas que eu estou me comunicando, deixa eu dar um dobrar aqui para ficar mais claro. As tabelas que eu estou me comunicando com ele, eu estou colocando uma tabela por aba, certo? E elas sempre estão localizadas na parte esquerda superior. Por que que isso é bom? Porque o ChatGPT usa Python e a maneira padrão com que se lê uma tabela do Excel usando Python é ler tudo que está mais à esquerda superior da planilha de cada aba. Então já fica muito mais simples dele resolver a análise por trás. Então eu coloquei aqui a aba inscritos classificados, que nada mais é do que uma cópia da tabela de inscritos, né? E já vem aqui com as colunas de se a gente deve ou não ofertar cada módulo do curso para o inscrito, né? Então vai ficar mais claro aqui na hora que eu for explicar. Então vamos lá, a aba inscritos classificados, ID único, ID inscrito, certo? E a descrição das colunas, ó. A gente coloca aqui ID inscrito, número inteiro ordenado, um por pessoa, setor, o nome do setor do inscrito, a curiosidade, a resposta àquela primeira pergunta, tarefas importantes, a resposta à segunda pergunta, tarefas menos importantes, a resposta entre a resposta da terceira pergunta. E aqui a gente tem as 3 colunas que a gente quer usar para construir esses gráficos, né? E aí eu dou aqui algumas amostras para ele, copiado e colado, de novo, dos dados, para ele entender o que está dentro desses dados. Faço a mesma coisa para a aba total pessoas por lote setor. Aqui nada mais é do que o total de pessoas para cada lote setor. O ID único é uma combinação de colunas, então eu tenho o setor e o nome lote. Ou seja, para eu definir uma linha, né, dessa tabela, eu preciso de 2 colunas. Se eu remover duplicados ou por setor ou por nome lote, eu não vou conseguir obter o mesmo tamanho da tabela, né? E aí a gente tem aqui a descrição das colunas. Setor é o nome do setor do inscrito, nome lote é o nome do subsetor, contagem de pessoas, o número inteiro com o total de pessoas por setor. Então você sempre vai usar esse padrão de descrever usando o ID único e um dicionário de dados. Se tiverem colunas em comum, é claro que você pode colocar esse dicionário de dados mais em cima do prompt. E colocar algumas amostras. Pronto, a partir desse contexto em comum, a gente fez gráficos bem legais com esses dados. O primeiro deles, gráficos que mostram o percentual das pessoas de cada setor que foram inscritos. E aí começa, vejam aqui o prompt ao lado, que começa com um pequeno objetivo em cima de todo aquele contexto. Ó, me ajude a montar gráficos por setor que mostram o percentual de inscritos de cada setor, além da contagem de inscritos e da contagem total de pessoas por setor, use gráficos de barras. E aí eu passo aquele contexto comum, passo o arquivo, né? Então o arquivo também é passado, o arquivo em Excel. Então a gente extrai do Google Sheets aqui faz o download em Excel. E aí ele vai montar a primeira versão. Como é gráfico, a gente está estilizando, é legal ficar olhando e revendo até que chegue. Ficou muito bom. Agora ordenei as barras pela quantidade total de inscritos. Ajuste para remover casas decimais. Até que ele chegue nesse resultado final aqui, que ficou aceitável. A gente vai e baixa essa foto e fica com
esse gráfico. E aí, a gente também fez um gráfico de módulos ofertados pelo setor. Então, vejam aqui, começa com prompt, e aí eu já coloco, vamos construir um gráfico de barras que vai mostrar como vai ser a oferta dos módulos do curso de inteligência artificial para cada setor. Deve existir uma barra principal para cada setor, mostrando o número de inscritos, e 3 barras para cada módulo ofertado. Enfim, vou descrevendo como é que ele deve montar esse gráfico. Mas percebam que tem uma série de termos que eu uso aqui no início que eu não preciso redefini-los, porque eu estou só copiando e colando o contexto, né? E, claro, imputando o arquivo. Então, como imputar um arquivo no ChatGPT? Só arrastar, gente. Traz aqui, pronto. Como eu já coloquei o arquivo no começo da conversa, eu não preciso ficar incluindo novamente. E aí ele fez aqui de um jeito que não ficou muito legal e você vai corrigindo. Lembrando que, tipo, se você quiser, e aqui foi a final. Então, mostrando aí quantas pessoas de cada setor se inscreveram, qual é o percentual de cada setor que vai ser ofertado um módulo de automação, análise de dados e criatividade. Lembrando que esses números, só o número de inscritos que é real, o resto foi só um exemplo ilustrativo. Mas vejam que depois que a gente chegou nesse resultado final, que a gente iterou numa janela onde houve um monte de mensagem do usuário, mensagem de IA, mensagem do usuário, se eu quero manter esse estilo de gráfico, como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que eu posso fazer é pegar todas essas conversas que eu mandei para o modelo e consolidar num local só. Então, eu posso abrir aqui um título novo, formato do gráfico, e começar a organizar tudo aquilo que eu escrevi para o modelo. De uma forma que, se eu precisar pedir esse gráfico de novo com outro Excel de outra turma, eu não vou ter que passar por todo esse processo incerto de ficar vendo que o modelo retorna e depois pedindo mais coisa. Certo? Outra coisa que deixa ainda mais seguro é que eu posso criar aqui, código Python funcional utilizado no passado. E posso pegar o último código que ele usou, que fica aqui dentro. Você não precisa entender o que está aqui, tá? Mas ele vai entender. E na hora que eu for pedir, você escreve Python aqui, depois das 3 classes, para ele pintar. Na hora que eu for pedir um gráfico que eu quero que seja exatamente igual a esse que foi feito, esse último que foi feito, basta eu fazer essas requisições todas no começo. É isso que a gente vinha trazendo. Então, você vai melhorando o prompt a cada vez que você trabalha em cima daquele problema. Você sempre acaba se reorganizando e melhorando esse prompt. Joia, pessoal? Espero que tenham gostado e até as sessões de dúvidas.